E aí, maravilhosos, começaremos hoje o nosso sistema digestório. A referência para esse sistema é humano, é o digestório humano, mas podemos usar ele como referência para comparar com outros sistemas, como veremos depois em fisiologia comparada, tranquilo? No caso da aula de hoje, a gente vai subdividi-la em anatomia do digestório, em seguida fisiologia, já envolvendo a parte da química da digestão, tranquilo, tio? No finalzinho faremos uma relação com a parte hormonal, associado a, por exemplo, gastrina, e em seguida faremos a parte de regulação neurológica, tudo bem? Vamos lá então? Para começo de conversa, bora separar bem o sistema digestório. A gente tem um trato digestório, que vai de boca até o ânus, então o trato digestório é boca, faringe, esôfago, estômago, duodeno, jejum, ilho, seco, colo, reto e o ânus. Tudo bem, tio? Observe que da boca até o ânus é um trato digestório só. Tudo bem, tio? O revestimento interno do trato digestório, que é a mucosa, vai desde a boca, onde você pode passar a língua assim, ó, na face externa da bochecha, e sentir essa mucosa até o reto ânus. Tranquilo? A parte que chama de duodeno, jejum e ilho são os três segmentos do intestino delgado, né? O colo, o seco, o colo ascendente, transversal e descendente é o intestino grosso. Aí tem a polo retal, reto e ânus. Entre a boca e o estômago temos um tubo muscular de condução de alimento, que é o esôfago. Aí temos a distensão do esôfago, que é o estômago, né? E segue seu curso com o duodeno, jejum, ilho, seco, colo, reto e ânus. Tranquilo, tio? Bom, anexado a esse trato digestório, temos os órgãos e as glândulas anexas. Então teremos a participação do fígado, participação do pâncreas, né? E associado ao fígado e ao pâncreas, a vesícula biliar, como veremos depois. Tranquilo, tio? Então, qual é a principal função do sistema digestório? É fazer a ingestão, né? Digestão, absorção e evacuação. Porque nós somos heterotróficos por ingestão. A gente coloca para dentro primeiro e digere depois. Ao contrário dos fungos, por exemplo. Os fungos digerem primeiro e colocam para dentro depois. No nosso caso, a gente coloca para dentro primeiro, ingestão, e digerimos depois. Então faremos a ingestão, digestão, absorção, e aquilo que não foi aproveitado, né, tem que ser eliminado, a evacuação. Tudo bem, tio? Bora adiante? Então bora começar aqui nosso aparelho, né, digestório, o nosso trato digestório. Bem, tio, vai de boca, né, até o ânus, passando por boca, faringe, esôfago, ó, estômago, duodeno, jejum e ilho, aí vem seco, colo ascendente, colo transversal, colo descendente, que é o intestino grosso, né? O colo retal reto e o ânus. Tranquilo, tio? Aqui no desenho temos o fígado, vou botar aqui um Fzinho nele. Por trás do estômago temos o pâncreas. Não esqueça que o pâncreas, ele fica no abdômen médio, né? Por trás do pâncreas, por trás do estômago. Não deu para desenhar aqui, mas esse ápicezinho aqui do pâncreas, ele fica apoiado em uma das dobras do intestino delgado, que tudo fica aqui muito bem encaixadinho para um sustentar o outro. É por isso que após cirurgias abdominais, que tem muito deslocamento de órgãos internos, o médico fica tenso pra caramba, né, sobre o peristaltismo intestinal após a cirurgia, que pode cessar, inclusive, né, exigindo uma intervenção secundária, porque os órgãos estão todos muito bem encaixadinhos uns aos outros. Então aqui eu tenho o fígado, aqui embaixo do fígado, ó, tem o estômago, e atrás do estômago temos o pâncreas. Tudo bem, tio? No lado direito, no quadrante aqui direito, tio, nós temos embaixo do fígado a vesícula biliar. Vou botar aqui o VB, a vesícula biliar. Aqui é o estômago, né? Aqui é o estômago, o pâncreas, né? Isso aqui em rosinha é o intestino grosso. Isso aqui em amarelinho é o intestino delgado. Veremos depois a subdivisão em duodeno, jejum e ilho. Tranquilo, tio? Bora adiante? Vamos lá então? Então, se a gente vai trabalhar hoje com anatomia, então é com a parte morfológica, certo? Com a parte física. Eu vou pincelar um pouco com a parte funcional, fisiológica, mas em especial é a parte física, tudo bem? Então bora começar aqui em cima, ó, com a nossa querida boquinha. Bora começar com a nossa boca. Bem, tio, boca é um órgão incrível. Ela tem várias funções, dentre elas a função digestória. Quando você traz a boca para a função digestória, você tem que chamar atenção aqui na boca. Os dentes, tudo bem? Os dentes, a língua, tudo bem, tio? E tem que chamar aqui os lábios. Tranquilo? Os lábios apreendem o alimento,
tudo bem? Você, claro, tem que escolher o alimento, preparar o alimento, né? Levar até a boca, os lábios aprendem o alimento e faz a captura desse alimento para dentro da boca. Dentro da boca temos os dentes, né? Um adulto saudável tem 32 dentes, né? No início da nossa trajetória ontogenética, quando a gente era criancinha, a gente tinha 20 dentes passageiros, ou de leite, né? Os não permanentes. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai trocando os de leite pelos permanentes, e a maioria de nós tem 32 dentes na cavidade oral, na boca. Eles são subdivididos em os mais centraizinhos, né, são os incisivos, aí vem os caninos, né, os premolares e os molares. Os incisivos, os da frente, têm a função de cortar. Os caninos, né, fica mais lateral, tem a função de rasgar. E premolar e molar está associado à maceração, a moer. Sacou, tio? Essa dentição heterodôntica sugere que a nossa trajetória evolutiva teve grandes adaptações nutricionais entre herbivoria, carnivoria e onivoria. Hoje nós temos um trato digestório que consegue trabalhar com alimento de origem animal e vegetal, com a dificuldade um pouco maior no animal que no vegetal que no animal, mas conseguimos digerir alimentos de origem animal e origem vegetal. Tranquilo? Vamos lá, voltando. Os dentinhos, eles são todos vivos, tudo bem? Então eles têm a polpa dental tem acesso nervoso e vascular, ok? Tanto é que eventualmente se você sofrer uma pancada na boca, um dente ou outro pode sofrer hemorragia e alterar sua cor, né? Nesse caso exigindo intervenção odontológica, sacou? O dentinho ele está preso no periodonto. O periodonto é o osso associado à sua mandíbula e maxila. Por sobre ele estão as gengivas, normalmente vascularizada, para dar suporte a esse tecido de grande importância, que é o tecido que dá suporte aos dentes para a mastigação. Então, digestão mecânica, certo, tio? Aí temos a língua, que é um órgão muscular. Lembrando que a língua é muscular, é muscular voluntária e não sofre fadiga. Ela não libera ácido lático. É curioso isso, mas não importa agora. A língua, ela tem uma parte de percepção palatável, né? Muito associado à percepção do paladar. A pontinha da língua se percebe mais o paladar associado ao doce, né? A parte lateral associado ao salgado, um pouco mais ao fundo lateral ao azedo e lá no fundo da língua amargo. Então temos a distribuição, né, de papilas gustativas na superfície da língua. Na pontinha o doce, do lado da pontinha o salgado, mais atrás do salgado temos o azedo e lá no fundo o amargo. E no meio da língua temos papilas gustativas para o sabor umami, que é o sabor que você reconhece quando come carne vermelha. Aí quando você faz um prato bem elaborado, né, uma lasanha bem elaborada, uma salada bem elaborada, né, uma carne bem elaborada, você leva na boca, a ideia é que tem um equilíbrio entre o azedo, o amargo, o doce, o salgado, o umami, para que você tenha prazer à mesa. Lembrando que a evolução não ia se dar o trabalho de te dar tantas papilas gustativas para ter prazer à mesa, né, tio? Né, para degustar um bom prato. Claro que o objetivo não foi esse. O objetivo foi te dando um paladar que você colocasse qualquer alimento na boca e o reconhecesse caso estivesse estragado, não apto à ingestão. Ou ainda, usando o azedo e o amargo, reconhecesse uma certa fruta ou vegetal ou folha venenosa, tóxica. Sacou a ideia, tio? Então o paladar, evolutivamente, para na verdade avaliar se o alimento é apto ou não à ingestão, se não está estragado, e se o alimento tem capacidade de intoxicação ou não. Então essa é a função do paladar. Nós espertos usamos hoje o paladar para ter prazer à mesa, para ter satisfação na ingestão. Tranquilo, tio? Bora adiante? Pronto. Associado à boca, temos ainda as glândulas salivares. As glândulas salivares. São 3 grupos, certo? Tem as parótidas, é aquela que sofre a cachumba, na virose muito conhecida, né? Tem as submandibulares, tem as sublinguais, né? E elas trabalham todas juntas secretando a saliva. A saliva, ela é rica em água, obviamente, né? Ela é bem fluida, ela é rica em água, ela é rica em sais, rica em enzimas, uma enzima muito especial que veremos depois em detalhes, que é a amilase salivar ou pitialina. Por isso que já dizem que a digestão do alimento começa na boca, e é verdade, não é muito não, mas começa na boca, tranquilo? E essa amilase salivar, que era chamada de pitialina, ela exige condições ideais para atuar. Aprendemos em outras aulas que a enzima, qualquer enzima, tem um pH ideal, uma temperatura ideal de atuação.
Sacou, tio? O pH da boca tem entre 6,8 e 7, né? Pode chegar a 7,2, pode chegar a 6,7, porque cada um de nós tem o seu individual biológico e dependendo da nossa alimentação, da nossa rotina diária, da nossa periodicidade de escovação, sacou? Acesso a algumas drogas, alguns medicamentos, a gente pode alterar o pH da nossa boca, mas fica por ali entre 6,8, 6,9 e 7, perto do neutro, o que sugere que é o pH ideal para a ação da amilase salivar. Tranquilo? A temperatura da boca é um pouquinho mais baixa que a do corpo, devido ao fluxo de ar ao falar ou eventualmente respirar. Tranquilo? Bora adiante? Na saliva ainda temos a lisozima, que ajuda a manter a saúde oral, a saúde bucal. A lisozima, ela faz parte do imunológico inato, do imunológico primário, aquele que lhe defende contra tudo. É tão importante a saliva e sua defesa imunológica que quando o paciente tem câncer de cabeça e pescoço, que precisa fazer radioterapia, quimioterapia, quase sempre as glândulas salivares elas param de funcionar nesse período e a boca fica sem a saliva natural. O médico, sabendo disso, né, já sugere ao paciente a extração total de todos os dentes da boca para não ter o risco de um dente desse, sem o suporte da saliva, virar um foco de infecção e associado ao tratamento do câncer em questão, piorar todo o cenário. Sabe qual é a ideia? Né? Só mostrando a grande importância da saliva na defesa imunológica. Tudo bem, tio? Bora adiante? Vamos lá? Descendo aqui nós temos a faringe. A faringe é comum ao digestório e ao respiratório. Vimos na outra aula que a glote e a epiglote faz a separação do esôfago e da traqueia, né, tio? Então, quando o alimento chega na região da glote e epiglote, ela fecha para que o alimento passe para o esôfago, que fica atrás da traqueia. Assim que o alimento passa, a epiglote e glote se abre e o ar volta a circular para dentro da traqueia. Então, esse controle do fluxo acontece abaixo dessa região. Logo aqui teremos o esôfago, que é um órgão muscular. Ele é pequenininho, 20, 25, 30 centímetros. Ele é pequeno. Ele é muscular como qualquer parte do digestório muscular. Nesse caso, eu quero sua ajuda. Se eu pegar o tubo digestório da boca, passando pelo esôfago, estômago, duodeno, jejum, milho, cerco, colo, reto e ânus, eu vou encontrar essa estrutura básica aqui, certo? Eu vou lhe explicar aqui agora para endossar a ideia do esôfago, tudo bem, tio? Vamos lá. Se você pegar um órgão como estômago, por exemplo, bora pegar esse estômago aqui, certo? Vou desenhar aqui rapidinho. Me ajuda aqui, por favor. Vamos desenhar esse estômago aqui, rapidinho, para não perder muito tempo. O estômago, ele tem duas válvulas, ele tem dois esfíncteres. Ele tem esse esfíncter aqui em cima, que é chamado de cárdia, tudo bem? Cárdia. E tem esse esfíncter aqui embaixo, que é chamado de piloro, tudo bem? Esses esfíncteres abrem e fecham sincronicamente para garantir um fluxo saudável da massa alimentar que você vem ingerir, né? Do bolo alimentar, do quimo. Então, esse processo de abrir e fechar essas válvulas é para controlar esse fluxo do alimento. Tudo bem, tio? Vamos lá. Se você pegar o estômago, essa parte aqui dele, bora pegar essa parte aqui. Embora abrir aqui, tudo bem? Me ajuda aqui, por favor. Lindo, maravilhoso não, mas vai dar para a ideia que eu quero. Ficou muito bonito não, né? Mas vamos lá. Aqui eu tenho as pregas estomacais. Estômago não tem vilosidades, não tem microvelocidades. Ele tem rugas, ele tem pregas. Que quando ele expande, aumenta a sua área de contato com o alimento e de digestão. Tudo bem, tio? O que eu quero é isso, presta atenção. Se eu pegar esse plano de corte do estômago, eu vou encontrar o mesmo plano de corte que eu encontraria na boca, no esôfago, né? No duodeno, jejum, no ilho, seco, colo, reto e ânus. Aqui eu vou ter, tio, 4 camadas de célula. Presta atenção que é muito legal. Eu vou ter essa camada aqui, que você toca no próprio estômago. Essa camada que fica por fora do estômago, né? Ela é chamada de serosa. Tudo bem? Serosa. Então, se você pegar no estômago por fora assim, tá pegando numa serosa. Tudo bem, tio? Então, observe
que se aqui eu tenho o esôfago, o estômago, o duodeno, todos eles têm serosa, tudo bem? Essa serosa fica o tempo todo secretando um líquido, né? Um pouco oleoso, para lubrificar os órgãos por fora e impedir que o contato entre eles gere atrito que cause danos, cause lesões, sacou? Então esses órgãos internos estão todos dentro de uma bolsa, né? De uma bolsa chamada peritônio, uma bolsa, e como todos eles têm por fora uma serosa secretando o muco seroso, um pouco oleoso, ele consegue manter dentro desse peritônio os órgãos internos com uma certa lubricidade para evitar que o contato entre eles leve a atrito que leva a lesões. Sabe qual a ideia? Então essa parte aqui é a serosa. Então se eu trouxer aqui o desenho para um aspecto mais ampliado aqui, não vou ampliar muito não para não perder meu quadro, vamos lá. Então essa camada aqui, mais externa, é a serosa, certo? É a serosa. Escute só. Abaixo da serosa, deixa eu pegar aqui um. Abaixo da serosa, para dentro, né? Eu vou ter uma camada muscular. Tudo bem? Essa camada muscular é a camada que vai permitir o peristaltismo. Então todo o tubo digestório, todo o trato digestório, tem desde a boca, né, até o reto ânus, né? Essa camada serosa mais externa. Subjacente é uma camada muscular. Essa camada muscular, inclusive, pode ter vários graus de complexidade. No estômago, por exemplo, você vai ter a camada circular, né? Vai ter a camada longitudinal, né? E a camada oblíqua. Então você vai ter músculos no estômago se contraindo de forma circular, tranquilo? De forma longitudinal e de forma oblíqua, tio. Por isso que o estômago consegue revirar o alimento enquanto está digerindo. Subjacente à camada muscular, você vai ter a camada submucosa, tudo bem? E em seguida a camada mucosa. Essa camada mucosa é a camada que você toca com a língua assim, ó, quando passa a língua dentro da bochecha, sacou, tio? Então essa camada mucosa, ela está cheia de glândulas mucosas para secretar o muco quando for conveniente no trato digestório. Então vai ter o muco associado à boca, ao esôfago, ao estômago, né? Ao duodeno, jejum, íleo, seco, colo, reto e o ânus. Tranquilo, tio? Essas 4 camadas, eu coloquei aqui em maior detalhe, ó. Eu peguei aqui um tubo digestório, pode ser uma porção do delgado, certo? Essa parte aqui que eu estou destacando, ó, é tipo um ligamento que une o intestino ao peritônio. Aqui chama de mesentério. Deixa eu botar aqui. Mesentério. Mesentério. O mesentério conecta o peritônio ao tubo digestório, tipo ligamento, tipo suporte, para sustentá-lo e irrigá-lo, porque toda a circulação sanguínea vai entrar em contato com o intestino pelo mesentério, por essas expansões do peritônio, certo? Observe, ó. Aqui então vou ter a porção mucosa, como eu lhe falei, ó, a mucosa. Em seguida, eu vou ter a parte muscular, como eu lhe falei, a muscular. Aqui eu vou ter, aqui a submucosa, aqui vai ser a muscular, tudo bem? Muscular, e aqui vai ser a serosa. Professor, esse esquema com mucosa, submucosa, muscular, serosa, é o esquema que você encontra em qual parte do tubo digestório? Em todo o íleo. Você encontra em todo o tubo digestório. Tudo bem? Eu quero chamar a atenção para a mucosa, porque ela é repleta de glândulas, com ductos, para secretar o muco para o tubo digestório. Tranquilo até aqui? Então, voltando. Então, o meu esôfago, ele tem também essa composição, certo, tio? Por isso que ele tem musculatura e pode fazer peristaltismo. Peristaltismo são contrações rítmicas e ondulatórias que conseguem pegar o que você ingeriu, seja pastoso, sólido ou líquido, e por movimentos peristálticos, como se alguém estivesse espremendo a pasta de dente, por exemplo, com um movimento peristáltico, ele consegue deslocar o bolo alimentar em direção ao estômago. Tranquilo, tio? Quando chega no estômago, você encontra aqui a cardia, que é a membrana, é o esfíncter pré-estomacal, tudo bem? Ele vai controlar a passagem do alimento para o estômago. Aí dentro do estômago, como a gente já discutiu, você vai ter as rugas, vai ter as pregas estomacais. O estômago pode aumentar sua distensão a partir da hiperalimentação. Então, se você comer regularmente, com parcimônia, né, o estômago dilata só um pouquinho. Se você comer exageradamente, ele dilata muito mais. Infelizmente, em alguns casos,
a grande periodicidade na hiperalimentação pode levar o estômago a dilatar tanto que ele não consegue mais retornar à sua porção original, deixando a pessoa em condições complicadas em relação à capacidade de ingestão, à fome, à reserva energética e à obesidade. É complicado. Mas voltando ao que interessa, o meu estômago então tem a parte mucosa, submucosa, muscular e serosa. Na parte serosa ele tem glândulas que secretam líquido seroso para aumentar a lubricidade no entorno dele e evitar lesões por atrito. Tranquilo? Dentro do estômago teremos glândulas para liberação, por exemplo, de HCl, de ácido clorídrico, e liberação de uma pré-enzima chamada pepsinogênio. Na boca e no estômago vai acontecer digestão. Na boca de amido, tudo bem, tio? E no estômago de proteína, porque a peptidase, ela vem do pepsinogênio. Então, no caso da pepsina, peptidase, quimotripsina e tal, elas vão atuar na proteína. Só que no caso aqui da pepsina estomacal, ela atua muito pouco. É curioso você imaginar que a digestão na boca do amido e a digestão de proteína a partir da pepsina no estômago acontece, né? Mas comparado ao que acontece no duodeno, por exemplo, é covardia, bem menos. Mas acontece aqui digestão de proteínas, tranquilo? A partir da pepsina que vem do pepsinogênio. Bora adiante? Tudo bem até aqui? Aí veremos depois como é que isso ocorre. Infelizmente, algumas pessoas têm predisposição a formar lesões internas no estômago, chamadas de úlceras. Essas úlceras, alguns têm causa idiopática, né, a gente não sabe explicar, e outros têm causa microbiológica. Né? Há uma hipótese muito forte de que a população de Helicobacter pylori pode sofrer alteração e predispor a regiões do estômago a lesões chamadas de úlceras. Se a úlcera for tratada a tempo, ela cicatriza e tudo volta ao normal, com, claro, monitoramento médico. Mas se não for tratada, ela pode perfurar e o conteúdo do estômago pode cair na cavidade peritoneal, levar a sepsis e morte. É bem dramático. Antigamente, tinha um medicamento chamado Cytotec, que se tomava para a úlcera peptídica. Cytotec, ele faz uma contração involuntária da musculatura do estômago. O estômago, ao se contrair, acabava colocando a lesão ulcerativa numa dobra, a protegendo. Sacou? Aí você conseguia comer, beber, tal, digerir, sem lesionar o estômago, como se tivesse uma lesão, o estômago se contraísse e protegesse essa lesão. Sacou? Só que em pouco tempo perceberam que mulheres grávidas, quando tomavam o Cytotec para a úlcera, acabavam abortando, porque a musculatura uterina respondia de forma semelhante à musculatura do estômago. Aí não demorou para começar a usar Cytotec como pílula abortiva, aí daí para tirar ele do mercado foi um tapa. Mas úlcera é um distúrbio que pode afetar o estômago. Tranquilo, tio? Logo aqui embaixo temos o piloro, que é o esfíncter que separa o estômago do duodeno. Né? Duodeno, jejum e ilho fazem parte do intestino delgado. Ele é assim chamado porque ele é mais fino que o intestino grosso. Né? Então o pessoal não era muito criativo com os nomes não. Então o intestino delgado ele é um pouco menos calibroso que o intestino grosso. O delgado tem o duodeno, que é a parte mais importante, tem o jejum, que é a sequência, e o íleo. Então duodeno, jejum e íleo. O duodeno é pequenininho, tem 30, 35 centímetros, tudo bem? O jejum tem 2 metros, 2,5 metros, e o íleo tem 2,5 metros, 3 metros. Então no total chega a aproximadamente 6 metros no intestino delgado. Como ele é fininho, ele é menos calibroso, ele pode, com as suas circunvoluções, se encaixar na região mesial do aparelho digestório, tudo bem? Ele vai ser ladeado, ele vai ser encaixado pelo intestino grosso. Ele fica aqui, tudo bem, tio? Essa parte inicial chamada de duodeno, o nome é muito especial porque duo é 2, deno é 10, duodeno 12 dedos. Então o duodeno tem um tamanho de 12 dedos, um em cima do outro. Para você ver que a calibração era um pouco estranha. E é nesse duodeno que você vai ter a convergência. É no duodeno que vai descer o bolo alimentar que veio do estômago, tudo bem, tio? É aqui que você vai encontrar o canal colédoco, que vem do pâncreas e da vesícula biliar. Então, o pâncreas e suas enzimas vão depositá-las no intestino delgado, no duodeno. A bile da vesícula biliar também vem para o duodeno, né? E a ação do próprio suco intestinal vai atuar no duodeno. Sacou? Então o duodeno ele vai receber toda essa carga que vem desses órgãos. Lembrando que na superfície interna do duodeno vai ter um grupo de células
secretando bicarbonato. Então, o alimento que desce do estômago, ele vai descer com pH de 1,8, 1,9, pH 2. É um pH muito baixo, um pH muito ácido. Para esse pH não alterar as enzimas do duodeno, então esse bolo alimentar recebe um banho de bicarbonato. Sacou, tio? Esse banho vem das células internas do intestino delgado e também vem do pâncreas. Aí o pH vai para 8, 8,4. pH ideal para a atuação das enzimas secretadas nessa porção do tubo digestório, no intestino delgado. Tranquilo, tio? Veremos depois, na parte química da digestão, como é que ocorre esse processo, mas é importante salientar que, enzimaticamente, a bile não participa. A bile entra com sais biliares, que vai ter o papel de emulsificação, para garantir que porque quando você come gordura, come lipídios, né, como ele é apolar, ele não se mistura à água, né, não se dissolve na água. Então, à medida que você vai ingerindo lipídio, ele vai tendo tendência a formar glóbulos maiores, a formar bolhas maiores. E isso aumenta muito a ideia da relação superfície-volume dele. Então, quanto maior fica a bolha de lipídio, menor é a sua relação superfície-volume. Sabe qual é a ideia? Aí a enzima vai atuar na superfície com volume monstruoso. Então, os sais biliares são secretados pela vesícula biliar, por meio da bile. Então, a vesícula biliar ele acumula a bile que vem do fígado. O fígado produz a bile a partir de resultados metabólicos da hemoglobina. Então, ele metaboliza a hemoglobina e consegue, a partir da hemoglobina metabolizada, produzir a bile. A bile, então, é excretada para a vesícula biliar. A vesícula biliar guarda por dia até 1 litro de bile e vai secretar quando for conveniente, quando o alimento for rico em lipídios. Aí, quando secreta a bile no lipídio, que molha o lipídio, os sais biliares têm essa ação de emulsificação. Aí torna a bolha grandona e bolhas menores, bolhas cada vez menores. E essas bolhas menores de lipídios têm uma relação superfície-volume muito maior. Sabe qual é a ideia, tio? Como a bolha menor tem uma relação superfície-volume maior, então quando a enzima lipase atacar essa bolha de lipídio, como ela é pequenininha e tem uma grande relação superfície-volume, então as enzimas vão atacar a superfície e rapidamente consomem seu volume. Sacou, tio? Além disso, os sais biliares vão garantir que o lipídio digerido não volte a formar novos glóbulos. Ele possa ser absorvido e conduzido pelo circulatório ou pelo linfático. Não esquece, tio. Quando você digere um lipídio de cadeia curta e ele é absorvido, ele pode ir para a circulação capilar sanguínea. Tudo bem? Vai direto para o fígado. Agora, se for de uma cadeia um pouco mais longa, aí ele vai ser absorvido pelos capilares linfáticos e vai para o sistema linfático. Sacou a ideia? Aí depois é redirecionado para o fígado, para a partir dele, então, se produzir, por exemplo, triglicéridos, entendeu? Mas voltando ao que interessa, então, tio, aí temos o delgado, do delgado vai para o grosso. O grosso tem uma função muito curiosa, que é a reabsorção e a absorção de água, né? Além disso, o intestino grosso, ele abriga as enterobactérias, as bactérias intestinais. Essas bactérias incríveis, elas têm um comportamento simbiótico com nós seres humanos, onde tudo leva a ver que ela não sabe também de nós, né? Então elas se comportam como se fosse o mundo delas. Então elas produzem vitaminas, vitamina K, complexo B, conseguem regular o fluxo de fezes, evitar fecalomas, evitar tumores, evitar pápulas. Então, uma flora bacteriana, uma colônia bacteriana intestinal muito importante para manter a saúde do intestino. E essa colônia acontece no intestino grosso, tanto no colo ascendente, quanto transversal, quanto descendente. O início do grosso é chamado de cepo, que é essa parte aqui, tio, ó, ele é chamado de cepo. Ele tem um apêndice muito curioso, chamado de apêndice vermiforme, que no passado muito recente estava fortemente associado à digestão de fibras. Hoje é um órgão vestigial, não tem mais função direta, tudo bem? Alguns de nós já nasceu sem um apêndice. Há um processo evolutivo associado à mutação ao acaso, onde algumas pessoas já nascem sem um apêndice. Outras nascem com um apêndice pequenininho e fino. Quem tem um apêndice pequeno e fino tem chances menores de que esse apêndice venha a ser contaminado com uma partícula fecal e sofra apendicite. Pessoas com o apêndice um pouco mais calibroso, um pouco maior, têm uma predisposição a sofrer apendicite, sem falar na causa aleatória, né? Aí quando a pessoa tem apendicite, tem que fazer a retirada do apêndice, né? A apendicectomia, tirar o apêndice. E o médico, quando faz isso, faz com muito cuidado, porque se durante o processo de retirada do apêndice ele supurar, ele romper, o conteúdo fecal pode cair na cavidade abdominal
e levar a infecção generalizada, é muito grave mesmo. Mas voltando ao que interessa, então o intestino grosso vai reabsorver água, né, e vai participar com a sua flora intestinal. Essa reabsorção, a absorção de água é super importante, porque se você somar, tio, a saliva que é secretada, mais o suco gástrico que é secretado pelo estômago, mais o suco pancreático, o suco entérico, a bile, né, o suco entérico grosso, quando você soma todos esses líquidos, pode chegar por dia a 12 litros de líquidos. Então, tio, se você evacuar por dia um conteúdo fecal com 12 litros de água, você morre. Será impossível você conseguir ingerir tão rápido quanto vai evacuar. Então, o seu intestino grosso tem esse papel. Ele vai reabsorver gradativamente essa água e essa água vai retornar para a corrente sanguínea, deixando essa massa fecal semipastosa, um pouco mais sólida. Sacou, tio? Então, quando você defeca de maneira saudável, as suas fezes são pastosas porque o intestino grosso fez o papel dele. Sacou? Que foi reabsorver essa água ou absorver essa água e devolver para a corrente sanguínea. Infelizmente pode acontecer uma série de fatores que levam o intestino grosso a reabsorver menos água que o ideal. Aí vai ter mais água nas fezes, causando a diarreia, né? Que é a aceleração da evacuação por excesso de líquidos, diarreia, certo? Ou então você pode exagerar na ingestão de lipídios, num caruru, numa feijoada, numa dobradinha, comer lipídio demais e vai ter uma aceleração no peristaltismo intestinal devido ao excesso de lipídios. Aí chama de esteatorreia. Então, diarreia é quando a pessoa evacua mais rápido devido ao excesso de água e esteatorreia é quando evacua mais rápido pelo excesso de lipídios. Nos dois casos, prejudica a reabsorção de água e a reidratação, sacou? Por isso que os médicos se apressam a fazer hidratação no paciente que está com a diarreia ou com esteatorreia. Sacou a ideia, tio? Por esse motivo que é muito importante. Caso você tenha diarreia persistente, tem que procurar um médico para investigar algum distúrbio de ordem intestinal, digestória, né? Que tem uma série de doenças que tem como sinal a diarreia. Valeu, tio? Por adiante. Finalmente vamos para a ampola fecal, que é a ampola retal. Ela pode acumular 150 a 200 gramas de fezes e a sua distensão levará ao sistema nervoso a sinalizar para você a vontade de evacuar, a vontade de fazer cocô. Aí o esfíncter involuntário se abre, tudo bem? Pressionando o esfíncter voluntário, que é aquele que você segura. O voluntário é que você segura, né? Há uma suspeita fortíssima que ele tem o seu próprio GPS e ele sabe, está chegando perto da sua casa, ele começa a tocar terror no seu controle. Mas quando você senta para evacuar e você voluntariamente evacua, você está ativando a abertura do esfíncter voluntário. Finalmente, reto e ânus e a liberação. Lembrando que o reto e o ânus é uma região de grande resposta imune, né? Uma resposta imune muito intensa, por isso que intervenções cirúrgicas nessa região raramente levam infecção. Por outro lado também, o reto ânus, ele tem uma flora bacteriana derivada do intestino grosso. Então, por esse motivo que ele tem que ter uma certa modularidade da sua imunidade. Tranquilo, tio? Pronto. Essa foi a parte da anatomia do sistema digestório humano, tudo bem? Aí partiremos agora na próxima aula para a parte da fisiologia. Valeu, tio! Até mais!